Vocês conseguem ver a minha tela aí, Anderson? Tá certinho? Sim. Ok. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês hoje, que o título dessa mensagem é Nos Últimos Dias. É sobre o Espírito Santo, e esse material que eu vou compartilhar com vocês hoje é parte de um capítulo de um livro que eu escrevi chamado The Missing Power. Em português seria Está Faltando Poder, que é um livro que foi publicado pela Associação Geral e é sobre o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Joel 2, 28 e 29 é um texto conhecido, conhecemos bem esse texto, mas ele diz assim: Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. E eu quero começar com o que o verso ele fala ali. Ele diz assim, depois disso. Depois do quê? O que que o profeta falou antes para chegar nesse ponto? Então, tem algumas coisas que devem acontecer, que deverão acontecer, para chegar para o profeta falar assim, depois disso. Alguma coisa houve, alguma coisa aconteceu naquele contexto, que quando chegou ali, o profeta falou assim: depois disso, somente depois disso, vou derramar o meu espírito sobre todos os povos, seus filhos, suas filhas vão profetizar. O que aconteceu antes? Vamos voltar para Joel capítulo 1, no versículo 4. É um, Joel 1, capítulo 4 diz assim: um verso um pouco estranho no começo, mas o Joel 1,4 diz assim: O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Aqui nesse contexto, o povo de Israel, que havia sido separado por Deus para ser a luz para as outras nações, havia se apartado de Deus neste momento. E agora, então, eles estavam sofrendo as consequências de estarem separados de Deus. E nesse momento da vida do povo de Israel, eles estão sofrendo perseguições, estão sofrendo por problemas, dificuldades que vieram por estarem longe de Deus. As dificuldades na nossa vida, elas vêm por muitas coisas. Nós podemos caminhar com Deus, sermos fiéis a Deus, andarmos de bem a nossa vida com Deus, e o mundo é o mundo, traz as suas consequências de estarmos vivos neste mundo, de vivermos no mundo de pecado. Por outro lado, existem consequências que vêm por decisões que tomamos. E essas decisões, elas vêm com as bênçãos de Deus ou elas vêm, muitas vezes, com a consequência do pecado que estamos vivendo. Aqui nesse contexto, que alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia falam que o gafanhoto que fala aqui, ele poderia ser realmente o inseto, o gafanhoto, que estava devorando as lavouras, as plantações do povo de Israel. E nesse contexto, alguns dizem não, que não era um gafanhoto inseto, mas sim que era, digamos, o inimigo, e simbolizava então o gafanhoto. É interessante notar que em Êxodo, quando veio as pragas do Egito, uma das pragas era o gafanhoto. Podia ser também que eles estavam sofrendo a mesma praga que o povo de Israel sofreu no passado, que os egípcios sofreram no passado, por desobedecerem à voz de Deus. Indiferente de qual seja o contexto, se era um inseto verdadeiro ou se era um simbolismo de destruição de outras nações vindo destruir o povo de Israel, o que está acontecendo aqui é que eles estavam apartados de Deus, eles estavam longe de Deus, eles estavam separados de Deus. Nesse capítulo, nesses versos, então, a seguir, vem profetas chamando o povo de Israel ao arrependimento. O versículo 13, capítulo 1, 13, diz assim: Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas do cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. E aqui agora vem um primeiro chamado. E aqui o primeiro chamado é um chamado de arrependimento para os sacerdotes. Em outras palavras, podíamos fazer uma aplicação que ele está chamando aqueles que ministram ao altar. É um chamado para nós, os pastores, para nós, os líderes de igreja, para nós, os anciões de igreja.
Um chamado para virmos diante de Deus, pedirmos perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas faltas. É interessante que muitas vezes nós que somos líderes de igreja, nós nos damos, às vezes deixamos de lado o nosso pedido de perdão a Deus. E às vezes o nosso pedido de perdão a Deus ele vem sendo muito leviano talvez não seria a palavra, mas muito sem uma profundidade de espírito. É, muitas vezes falamos, Senhor, perdoe os meus pecados. E aqueles pecados que eu não dou conta, Senhor, me perdoe. Ao invés de virmos diante de Deus com arrependimento de todo o coração diante de Deus. E ele continua, vocês que ministram perante o Deus. Em outras palavras, aqui é o chamado de Deus para aqueles que estão ministrando, para aqueles que são líderes de igreja. E aí o profeta agora continua, no versículo 14, ele fala assim: declarem um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. E agora vem o segundo é não agora somente para os líderes de igreja, mas também diz para a Assembleia Sagrada, ou seja, uma convocar a Assembleia. E essa convocação, então, agora é para todos os membros de igreja, para virem diante de Deus e pedirem perdão pelos pecados, perdão pelas faltas cometidas e vem um arrependimento sincero de coração. Em outras palavras, Joel, ele faz primeiro um chamado de arrependimento para os líderes e depois um chamado para todas as pessoas, para todos aqueles que estão diante de Deus, estão pedindo perdão, para pedirem perdão diante de Deus. Imagina só esse quadro, então, né? Essa cena onde todos nós, líderes de igreja, membros de igreja, que chegamos na frente de Deus, pedimos perdão, pedimos para que Deus nos ajude, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos guie, para que Deus nos dirija e principalmente para que realmente Deus possa perdoar os nossos pecados. Que a gente venha diante de Deus e faça uma confissão. Dizer, Senhor, por favor, me perdoe. Sermos específicos nos nossos pecados. Não de uma maneira sem profundidade, mas dizer, Senhor, eu estou fazendo isso. E Irmão White diz que muitas vezes nós deixamos que o arrependimento seja uma barreira para pedir perdão a Deus. Porque a verdade, como seres humanos, há coisas que fizemos que até a gente gosta. A gente faz o pecado, puxa, não é tão ruim assim. A gente às vezes arruma desculpas para o pecado, mas todo o resto da minha vida está ok. Mas essa coisinha aqui, mas Irmão White fala que não deve ser uma barreira, que nós devemos confessar a Deus e dizer, Senhor, eu estou fazendo isso e eu gosto disso. Pai, por favor, Senhor, me perdoe. É um pedido a Deus, um pedido de coração, um pedido de arrependimento, um pedido de vir na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Agora continua, capítulo 2, então, no versículo 12, o profeta diz assim, e veio o chamado, então, ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de coração, com jejum, lamento e pranto. Agora, o chamado era um chamado de declarar para o Senhor, de pedir ao Senhor, de vir à sua presença de todo o coração. E aqui fala algumas coisas, com jejum, lamento e pranto. Era para realmente vir diante de Deus com confissão, com o coração compartido, com o coração contrito por estarmos vivendo em pecado. E o profeta continua e usa uma expressão, ele fala assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia a desgraça. O profeta agora dá algumas dicas. Ele fala: rasguem o coração e não as vestes. Porque naquele tempo, uma das características do povo, eles rasgavam as suas vestes, colocavam pó na cabeça para mostrar para os outros que eles estavam arrependidos. Era um pedido de arrependimento externo. E agora Deus fala para eles: eu quero que vocês rasguem o coração, não as vestes, que seja um pedido de perdão a Deus de uma forma completa. Volte-se ao Senhor. E aí ele continua: por que voltar a Deus? Porque ele é compassivo, porque ele é misericordioso, porque ele é paciente, porque ele é cheio de amor. O profeta traz a linguagem, então, do arrependimento, do perdão, e fala por quê? Por que experimentar este perdão? Experimentamos o perdão porque temos um Deus misericordioso. Vem experimentar o perdão porque ele é compassivo, porque ele é paciente,
porque Deus é cheio de amor. Não é somente pedir perdão por pedir perdão. O perdão ele vem acompanhado com uma paz. O perdão vem acompanhado com a certeza de que um dia podemos estar salvos na presença de Deus. O perdão vem acompanhado de nós podermos chegar na presença de Deus com o coração contrito, humilhados, abatidos diante de Deus, mas com a certeza de recebermos a sua bênção, o seu perdão na nossa vida. E aqui então ele diz: voltem-se ao Senhor. É voltar, é um retorno, é fazer aquilo que nós não estávamos fazendo mais. E o capítulo 13, então, ele fala que Deus é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. E é esse Deus que a gente leva o nosso perdão, esse Deus que nós levamos as nossas orações. E aqui, então, por causa desse pedido de oração, por causa dessa oração, vem então a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor é sim. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. E aqui então vem o perdão. Em outras palavras, Deus começa a restaurar o povo de Israel. E essa restauração, ele diz, o Senhor respondeu ao seu povo: lhes envio trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria às nações. Agora então o Senhor falou que eu vou restaurá-los. Vocês que estavam vivendo em pecado, vai haver restauração. E que bom saber que Deus traz restauração. Restauração à nossa vida, restauração à nossa alma, restauração ao nosso coração, restauração aos nossos pensamentos, restauração à nossa família, restauração em todos os aspectos da nossa vida. Porque uma das promessas que acompanha o perdão é a promessa de restauração. Então, Deus, usando o profeta, ele fala para o profeta: peça para que o povo se arrependa. Começa então esse pedido de arrependimento com os líderes da igreja. E depois convoque uma assembleia. E ao convocar a assembleia, que todos possam vir diante de mim, rasgar não as suas vestes, mas rasgar o seu coração. E fazer esse pedido de perdão, então o Senhor, o seu Deus, vai restaurar a cada um de vocês. Então, depois disso, aí vem o verso que nós conhecemos. O profeta então fala, e depois disso, depois do quê? Nesse contexto, o profeta está falando isso, exatamente isso. Depois disso, depois deste arrependimento, depois de virmos da presença de Deus, de pedirmos perdão, de pedirmos, Senhor, por favor, me perdoe, estou arrependido dos meus pecados. Se não estou arrependido, falar isso a Deus, para que Deus possa dar arrependimento no nosso coração. Depois disso que eu me arrepender, depois disso que eu receber o perdão, experimentar a paz, o carinho, o amor, a misericórdia de Deus, depois que eu vier à sua presença e saber que Deus me perdoou, e agora então saber que Deus me restaurou, traz paz, traz nova vida no meu coração, me dá um coração de carne ao invés de um coração de pedra. Depois disso, então vem a promessa: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas terão sonhos, os seus jovens verão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Depois do quê? Depois de chegarmos na presença de Deus, pedimos perdão, depois de nos arrependermos dos nossos pecados, depois de nós, como líderes de igreja, estarmos contritos, rasgarmos nosso coração diante de Deus, depois de nós convocarmos a assembleia, a linguagem do profeta, de como igreja pedimos perdão a Deus, quando essas coisas acontecerem, e é tão simples, né? Não é algo que nós temos que pagar para ter, não é algo que depende, de nós, seres humanos, para receber o Espírito Santo, é uma promessa de Deus, mas essa promessa ela vem acompanhada disso. Ela vem acompanhada de uma condição. Qual é essa condição? Arrependimento contrito, de virmos na sua presença, pedirmos perdão e experimentarmos a paz de Deus na nossa vida. É interessante que muitas vezes nós olhamos para nós como seres humanos e como cristãos e a gente pensa: eu não estou tão mal assim, né? Eu tô, comparado com outros, eu ando até bem, né? Mas imagina se você tem um copo d'água e esse copo d'água está cheio, água limpa, você pegou na garrafinha, colocou ali. Agora alguém vai no vaso sanitário e pega uma gotinha só de água do vaso sanitário e coloca naquele copo. E dá para você beber. Você beberia? Lógico que não, né? Você não beberia. Você dizia: não, eu não quero essa água. Tem uma gota desse copo cheio d'água, tem uma gota da água do vaso sanitário, eu não vou beber. Em outras palavras, não é que nós não temos o Espírito Santo.
mas a Bíblia, ela fala mais de 10 vezes no capítulo de Atos, no livro de Atos, ela fala em estarmos cheios do Espírito Santo. As palavras é menos de nós e mais dele. Menos de nossos próprios pensamentos, mais os pensamentos de Jesus. Menos de nossas próprias ambições, mais as coisas de Deus. Menos das coisas que queremos, mais as coisas que Deus quer. Menos de nós, mais de Jesus. E aqui então é onde o profeta diz: depois dessas coisas, de limparmos nosso coração, de pedirmos perdão, de pedirmos a sua paz, de aceitarmos, experimentarmos o perdão de Cristo, desse Deus que veio na cruz e morreu do cavalo por nós, nós então vamos receber a bênção, a promessa do Espírito Santo. É interessante que o profeta, quando ele fala sobre isso, ainda Mateus não aconteceu, né? Em outras palavras, o evangelho ainda não existia. Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas a promessa, logicamente, aí estava a promessa de perdão. Quanto mais esse verso tem mais significado para nós, que conhecemos a história. Jesus já veio, ele já foi na cruz do Calvário, já morreu no Calvário, já pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. E agora, então, esse verso ele deve ter muito mais significado para nós do que para o povo no tempo de Israel. Depois disto, já que nós sabemos que ele veio, sabemos que ele morreu no Calvário, que ele deu a vida por cada um de nós. E nossa opção é virmos à sua presença, pedimos perdão para que Deus possa nos encher do seu Espírito Santo. E quando isso acontecer, quando estivermos cheios do seu Espírito, nossa vida vai ser diferente. Nossa igreja vai ser diferente. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é aquilo que nenhum de nós pode fazer, nos dar as suas bênçãos, as suas promessas e ajudar a nós a cumprir a missão. A única razão que a promessa é dada a cada um de nós, do Espírito Santo, é para sermos testemunhas de Jesus. O livro de Atos é bem claro: eu derramarei meu Espírito sobre vocês. Para quê? Para que possam ser as minhas testemunhas. Pregar o Evangelho com dedicação, com amor, levar às outras pessoas este Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do perdão, o Evangelho da salvação. Que Deus possa nos abençoar e quando lermos este verso bíblico, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Depois do quê? De virmos da presença de Deus como líderes, como igreja, pedimos perdão, e assim então estaremos prontos para receber a promessa de Deus. E essa promessa muda a vida de cada um de nós. Deus abençoe, obrigado pelo convite, Pastor Anderson e Roseli, por poder estar aqui com vocês, compartilhar esses pensamentos.